Neste lugar é do Senhor, queridos. Sua vida é do Senhor. Teu coração é do Senhor. Você pode fechar os teus olhos mais uma vez. Você pode dizer isso ao Senhor nessa noite. Senhor, meu coração é teu. Minha mente é tua, Senhor. Minha vida está à sua disposição nesta noite para que a tua palavra fale comigo. Diga isso ao Senhor nessa noite, querido. Senhor, como é bom estar em tua presença, como é bom cantar louvores ao teu nome, como é bom sentir a tua presença, Senhor, no nosso meio. Como é bom confiar num Deus que é o Deus da cura, que é o Deus da libertação, que é o Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Como é bom saber que existe um Deus que está presente, como cantamos, ó Pai, que está ao nosso lado, que quando nós estamos na presença dEle, Ele jamais se aparta de nós. Este lugar é teu, Senhor, este lugar é teu, essas vidas são tuas, essas famílias são tuas, a tua palavra está aqui, posta nesta noite, Senhor, e que esta palavra que é tua, Senhor, possa mais uma vez tomar nossas vidas, ó Pai, tomar nossos pensamentos, que o teu Espírito possa trabalhar os nossos corações nessa noite através da tua palavra, Senhor, que é viva e que nos liberta, Senhor, que nos cura como cantamos. Que nessa noite seja uma noite de cura, que essa noite seja uma noite de libertação, que essa noite seja uma noite de milagres neste lugar, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 2. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu gostaria de convidar os jovens e adolescentes desta igreja. Nós temos sempre programações aos sábados. Os adolescentes, todo sábado tem reunião aqui às 15 horas. Então, você que é adolescente, você que é pai de adolescente, você que quer ver o seu filho curado, quer ver o seu filho liberto, quer ver o seu filho servindo a um Deus que é vivo, traga ele para cá, 15 horas no sábado. Às vezes ele não vem porque não tem carona. Às vezes ele não vem porque é longe. Às vezes ele não vem porque outras coisas são marcadas. Priorize o seu fim de semana, o fim de semana do seu filho, nas 15 horas, e traga ele aqui. Você que é adolescente, venha às 15 horas. Todos os sábados, nós só não temos no último sábado, porque nós temos o Conexão, que é um encontro de jovens e adolescentes que acontece aqui à noite. Então, no sábado do Conexão, à tarde, o que nós temos é um papo de meninas, que é um grupo efetivo de meninas de 11 a... Meninas, me ajudem. 11 a 14. Então, de 11 a 14, nesse último sábado, nós temos um encontro que é voltado só para essas meninas, né? Estão sendo acompanhadas, essas fases, essas mudanças de fase. Então, um momento joia para essas meninas. E à noite nós temos a celebração. Os jovens se reúnem no primeiro e no terceiro sábado, né, através de grupos, panela sem tampa, né, e às vezes em casas. Então, o boletim está aí. No sábado que vem nós temos aqui essa vigília que nós estaremos aqui com os jovens. Então, queridos, abençoe, né? Lembre um jovem, lembre um adolescente das suas programações. Você que é pai, dê prioridade ao seu filho, para que ele possa estar aqui, se reunindo neste lugar e sendo abençoado. Amém? João, capítulo 2. Diz assim, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Você pode repetir esse finalzinho desse versículo? Fazei tudo que ele vos disser.
Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente, até a borda. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala ou ao mestre de cerimônia. E eles o fizeram. Tendo o mestre de cerimônia provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu gosto muito de ler sobre os milagres do Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez no pouco período que Ele ficou, enquanto homem, enquanto andou nessa terra. E eu gosto muito desse milagre porque ele é um milagre diferente dos outros. Não é um milagre, não é uma cura, não é um paralítico que anda, não é um cego que enxerga, não é um leproso que é curado da sua lepra. É algo diferente, é um sinal diferente. É o primeiro sinal que o Senhor dá em Canaã, né, em Caná da Galileia. É o primeiro milagre que o Senhor faz naquela cidade. E para alguns especialistas na palavra do Senhor e teólogos, dizem ser este o primeiro milagre de Cristo. Pelo menos em Canaã nós sabemos que está escrito aqui. Mas, curioso, o Senhor não liberta alguém que está endemoniado, o Senhor não cura um cego, o Senhor não liberta um leproso da lepra, o Senhor, Ele vai a uma festa de casamento. O Senhor, Ele vai a uma festa de casamento e opera esse primeiro milagre. E Ele sempre me chamou a atenção, pelo fato de ser primeiro, pelo fato do Senhor transformar a água em vinho, e pelo fato de como esse milagre ele se deu. A forma e os caminhos e a lição que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, como nós lemos no capítulo 11, no final do capítulo 11, depois desse milagre, os seus discípulos creram nele. Me chama a atenção o Senhor transformar água em vinho, para que então os seus discípulos crescem nele. Curioso, eu acho Jesus, ele tem uns métodos e umas formas de nos ensinar certas coisas que às vezes nos deixa confusos, nos deixa encabulados, mas no final tudo dá certo. No final nós sempre aprendemos algo novo, nós sempre entendemos e no final sempre o Espírito de Deus nos revela aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nessa noite não é diferente, eu sei que Deus tem algo a dizer no teu coração, eu sei que você vem em busca de algo, eu sei que você vai ouvir esse algo, se Deus tiver algo a te dizer nessa noite. Amém, querido? Amém? Nós cantamos aqui que nós almejamos o Deus da cura, que nós almejamos o Deus que nos liberta, e como é bom entender que existe um Deus que está sempre à nossa disposição. Mas essa noite eu queria entender alguns princípios com você a respeito deste milagre, já que eu tenho certeza que todos nós aqui esperamos um milagre de Deus. Não vou nem pedir para levantar a mão, eu tenho certeza que nessa noite nós estamos aqui esperando uma resposta, um milagre de Deus em nossas vidas. Esperamos todos os dias um milagre, esperamos todos os dias um sinal de Deus em nossas vidas. E esta mensagem, esses princípios vão nos fazer entender como é que esses milagres e como esses sinais de Deus podem acontecer em nossas vidas. Eu nunca fui alguém que creu muito em oração forte, eu nunca fui alguém que creu muito em alguém que pula e por pular existe um poder sobrenatural sobre ele, e se ele colocar a mão na minha cabeça,
por ele pular alto, ou por ele gritar e rodar e rodopiar alto, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Eu nunca criei muito nisso. Eu nunca fui alguém que creu muito no poder do óleo da unção. Não que o óleo não deva ser usado, ele deve ser usado, e a palavra nos diz para ser usado, mas eu nunca criei muito no poder do óleo da unção. Eu nunca criei muito no copo d'água, depois da oração, que você toma e as coisas acontecem na tua vida. Eu nunca fui de crer de campanhas de 7 dias. Em alguns aspectos, isso me fez amar essa igreja e querer ficar nessa igreja, né? E tenho construído até aqui a minha jornada aqui nessa igreja, porque é muito a minha linha de pensamento. Eu não sou muito dado a esses estereotipos, a essas coisas externas que acontecem. Eu creio muito no poder de Deus, eu creio no milagre de Deus, eu creio na operação do Espírito Santo. Mas, irmãos, assim como a Bíblia nos revela e a Bíblia nos mostra que todos os milagres que o Senhor operou na vida de alguém ou em algum lugar sempre foram precedidos de ordens do Senhor. Todos os milagres que o Senhor operou na vida de alguém, ou todos os milagres que o Senhor efetuou nas multidões que o cercavam, sempre foram precedidos de ordens do Senhor. Nesse caso, não é muito diferente o que nós vemos aqui. O milagre aqui, ele se dá muito em torno de ter ou não ter o vinho. O Senhor foi a um casamento, foi convidado a um casamento, sua mãe estava lá, seus discípulos foram chamados juntamente com eles. Isso mostra que o Senhor Jesus era bem social em alguns aspectos. Ele ia a casamentos, ele ia a festas. E ele estava nessa festa. E o relato nos diz que em algum momento dessa festa, e provavelmente as festas naquela época duravam em torno de 7 dias, uma festa de casamento. E no meio desses 7 dias, não sei se no segundo, no primeiro, no terceiro, no quarto, mas acabou o vinho naquela festa. E o vinho na festa, assim como no Antigo Testamento, como a gente vê alguns salmistas falando, no Salmo 40 ele diz, o vinho ele tem muito a ver com alegria. Ele tem muito essa figura da alegria, ele simboliza a alegria. E o que nós vemos aqui nesse casamento, e se nós aplicarmos nesse texto, o que aconteceu nesse casamento é que em algum momento dessa celebração, acabou-se a alegria, acabou-se o motivo de comemorar, acabou-se aquilo que motiva as pessoas a estarem comemorando as bodas de casamento ou aquela festa. E aí o milagre se dá muito em torno disso. Eu acho interessante algumas coisas que nós vemos. Jesus estava na festa, ele não foi chamado às pressas, alguém não procurou Jesus às pressas porque acabou o vinho. Ele estava na festa porque ele foi convidado. E aqui nós já aprendemos muito com esse texto. Porque se a alegria daquela festa era o vinho, e se o vinho estava se acabando, era sinal de que aquela festa iria se acabar. Aquela festa iria terminar se faltasse vinho naquela festa. E aí eu acho interessante nós trouxermos para nossas vidas a proposta de que em muitas vezes em nossa vida, em muitas vezes em nossa caminhada, em muitas vezes, em muitos momentos efetivos da nossa vida, nos falta alegria, nos falta a vontade de sorrir, nos falta a vontade de festejar, nos falta a vontade de prosseguir, nos falta a vontade de continuar a celebrar. Eu fico pensando na noiva dessa festa, no noivo, na família que estava festejando aqui o casamento daquela jovem, diante da sociedade, uma festa grande, muitos amigos foram àquela festa, e de repente alguém diz, olha, não tem como continuar essa festa.
porque o vinho está acabando. Eu fico pensando em como se comportou o pai da noiva, em como se comportou o noivo, e a angústia que de repente no coração dele surgiu, do que as pessoas iriam falar se aquela festa acabasse antes do tempo, de como a sua filha já começaria de forma frustrada o seu casamento, porque ela seria lembrada como aquela noiva em que convidou as pessoas para ir no casamento e na festa, mas acabou o vinho no meio da festa. E eu fico pensando e trazendo para nossas vidas, como muitas vezes isso acontece com a gente, né? Celebramos ao Senhor, fazemos festa ao recebermos o Senhor, glorificamos e nos alegramos com aquilo que Deus faz em nossa vida, mas é certo que em alguns momentos falta-nos esta alegria, é como se o vinho se acabasse. E infelizmente nós vivemos em um tempo hoje, e eu digo para famílias, eu digo para casais, onde o vinho tem se acabado nos casamentos, onde o vinho tem se acabado nos relacionamentos das famílias, onde não existe mais a alegria de um homem voltar para casa depois do serviço, onde não existe a alegria de um filho voltar para casa depois da escola, onde não existe alegria ao se sentar na mesa para almoçar e fazer uma refeição juntos. Vivemos em um tempo onde o vinho tem sido totalmente desvalorizado pela sociedade, por essa nova fórmula de viver, por esse novo modelo de família que tem se formado e que Satanás tem tentado introduzir na mente da sociedade. Mas vivemos em um tempo onde as pessoas dizem: família e casamento é algo que é passageiro, é algo que não dura muito. É duro ouvirmos pessoas, e às vezes crentes, dizendo frases como essa, para pessoas que desejam se casar, para pessoas que desejam firmar um compromisso: não faça isso, não se case, você não sabe o que você está arrumando para a tua vida. Ouvir pais dando conselhos aos filhos para não se casarem, porque não sabem crer que estão se metendo. Infelizmente vivemos épocas como essa hoje, onde não existe o vinho, onde não existe a alegria, onde não existe a razão para festejar. E esse texto nos mostra isso. Estava acontecendo isso neste casamento. Mas aí a gente começa a aprender algumas coisas, e a gente começa a entender que o milagre do Senhor, ele acontece quando ele se faz necessário em nossas vidas. Quando nós necessitamos desse milagre. Quando nós precisamos e só temos a Ele a quem recorrer. Veja, Maria procura os serventes, assim que ela percebe que algo está acontecendo naquela festa. Maria, como uma dona de casa, tem logo a percepção de que algo está acontecendo, e ela procura os serventes e dizem àqueles serventes: olha, vocês procurem a Jesus e façam tudo o que Ele vos disser para fazer. Nós aprendemos algo magnífico com Maria aqui neste texto, nessas pequenas palavras dela aos servos. Ela entendendo que se algo estava errado naquela festa, se algo poderia dar muito errado naquele casamento, só existia um naquela festa que poderia resolver aquela questão. E o que ela diz para os serventes é: vocês procurem Ele e façam tudo que Ele vos disser. E ela nos ensina algo fantástico em relação
a recebermos o milagre do Senhor nas nossas vidas. A recebermos o milagre do Senhor, seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja nos nossos relacionamentos, seja em qual for a área. É preciso fazer tudo que Ele nos disser. Percebam que para que esse milagre acontecesse, existem alguns elementos, e eu queria chamar a atenção de vocês para esses elementos. Assim que os serventes procuram a Jesus, o Senhor Jesus pede a esses serventes que tragam algumas talhas. Talhas eram vasos de barro, de pedra cavada, pedra lapidada, que eram usados para colocar água, e essa água era usada para purificação. As pessoas chegavam na sua casa e antes de entrar lavavam as mãos, lavavam os pés com a água dessas talhas. Eu acho curioso quando o Senhor pede aos serventes que tragam as talhas que tinham naquela festa. O Senhor não pede aos serventes que tragam os barris que estavam os vinhos antigos. O Senhor não pede, tragam as vasilhas dos vinhos que acabaram. O Senhor não diz, traz os barris onde estavam os vinhos que chegaram ao fim. Não, o Senhor diz, peguem as talhas de pedra e tragam cheias de água. Essas talhas nos ensinam muito sobre nós. Essas talhas nos ensinam como nós somos duros em nossos relacionamentos, como nós somos difíceis, como muitas vezes nós somos como pedras que precisam ser escavadas, como aquelas talhas precisaram ser escavadas, e quanto mais escavadas, mais fundas, e quanto mais fundas, mais água caberia naquelas talhas. Essas talhas nos ensinam muito sobre nós, como nós somos duros, como nós precisamos ser cavados, como nós precisamos ser trabalhados. Mas o Senhor nos ensina também que é as talhas que o Senhor quer usar para fazer um milagre. Por mais que a sua vida seja dura, por mais que você seja uma pessoa difícil, é a sua vida que o Senhor quer usar para fazer um milagre. Amém, querido? Vê se tem uma talha do teu lado. Tem uma talha aí do teu lado? Está vendo essa talha do teu lado, querido? Essa talha aí que o Senhor quer usar. Essa talha. Talhas de pedra. Talhas que comportavam, essas talhas aqui, segundo o texto, uma média de 80 a 120 litros de água cada talha. Cada talha. E aí entra o segundo elemento que o Senhor usa para esse milagre. A água. O Senhor diz, tragam aquelas talhas que são difíceis, que são duras, precisaram ser cortadas, precisaram ser trabalhadas, peguem aquelas talhas e encham de água. E o segundo elemento que o Senhor usa para fazer esse milagre é a água. E a água na palavra do Senhor, e muitas vezes ela é usada como a presença do Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus que mata a nossa sede. Percebam que aquelas talhas estavam vazias, elas estavam cheias, elas estavam sem água. Aquela casa guardava talhas sem água, talhas que eram usadas para purificação. Estavam vazias. Tiveram que ser cheias. Muitas vezes na nossa vida nós somos talhas, como aquelas talhas vazias, sem a palavra de Deus, sem a presença do Espírito Santo em nós. Somos apenas talhas vazias. Não oramos, não lemos a palavra do Senhor, não buscamos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Somos apenas talhas vazias, duras por si mesmos, porque nós somos de pedra, como aquelas talhas. E o Senhor diz, olha, para que haja um milagre nessa festa, para que algo aconteça diferente nessa festa, além de trazer as talhas, eu preciso que essas talhas sejam cheias de água. Cheias de água. Cheias de água.
Você pode dizer, cheias de água. Cheias de água, querido. E aí entra os servos do início. Os servos a quem Maria procurou e disse a eles, façam tudo o que ele vos disser. Eu acho interessante a qualidade de pessoas que tinha nessa festa. Nós tínhamos os servos, nós tínhamos os convidados. Os servos, aqueles que procuram Jesus e que se colocam à disposição, e estamos aqui para fazer o que você disser para fazermos. E os convidados, que com certeza estavam curtindo a festa, estavam com seus copos vazios, esperando o garçom passar, para encher novamente as suas taças. E aí nós aprendemos algo maravilhoso com o Senhor, de que aqueles que querem servir, têm a oportunidade de participar do milagre do Senhor. Existem aqueles que querem o milagre, que querem tomar do milagre, que querem se beneficiar do milagre. Aqueles que estão com um copo vazio esperando que o vinho venha e seja derramado no seu copo. Mas existem aqueles que procuram o Senhor Jesus e colocam à disposição dele. E dizem, olha Senhor, eu quero fazer parte desse milagre. Eu quero fazer parte da produção deste milagre. Amém, querido? Fazer parte da produção do milagre. Nós não somos pessoas aqui nessa noite, e eu creio nisso, que estão com seus copos vazios esperando o milagre do Senhor acontecer. Eu tenho certeza que nós não somos. Eu tenho certeza que você não é aqueles convidados daquela festa, que estavam esperando os servos passarem com o vinho para encherem seus copos. Eu tenho certeza que nós temos nessa noite pessoas dispostas a servirem ao Senhor e a colocarem à disposição dele, para dizerem, nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos disser. Amém, irmãos? Você é essa pessoa, querido? Você é alguém que está esperando o milagre de Deus, ou você é alguém que quer participar do milagre de Deus? Só existem duas qualidades. Ou você é alguém que está esperando o milagre, ou você é alguém que vai participar do milagre de Deus. E aquela água é trazida, e com certeza eles tiveram muito trabalho para trazer aquela água. Porque trazer a água, trazer o Espírito Santo para a nossa vida dá trabalho, queridos. Eram 120 litros de água em cada talha. Pensa nisso. Cada talha. Dizem que as metretas cabiam mais ou menos 3 vezes esse número. Imagina o trabalho que não deu para encher aquelas talhas de água. A palavra diz que os serventes encheram até transbordar. Dá trabalho, querido. Dá trabalho. Imagina o suor daqueles caras. A festa acontecendo, as pessoas preocupadas lá, algumas, principalmente os donos da casa, com a falta do vinho, com a falta da alegria na festa, com a falta da presença, da alegria. Os serventes enchendo as talhas de água, e trazendo água, e trazendo água. Isso mostra muito o trabalho que precisamos ter e o sacrifício que precisamos fazer para que venhamos ser cheios do Espírito Santo em nossas vidas, para que sejamos cheios da água que vem do trono de Deus. Não é fácil não, queridos, exige um sacrifício. Exige sacrifício. Ser cheio, transbordar da palavra do Senhor, transbordar da presença do Senhor, exige sacrifício, exige fazer tudo aquilo que Ele nos disser para fazer. Existe suor. E eu acho interessante porque a Bíblia não mostra, e o texto não mostra que em nenhum momento desse, algum servo desse questionou. Mas acabou o vinho, né, a água. Água para quê? Não vai chegar mais convidado, já está todo mundo aí. Para que nós não encher isso aqui d'água? Existe isso ainda, queridos. Fazer sem questionar. Apenas fazer. Buscar a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor. Estar em oração, buscar relacionamentos, sem questionar ao Senhor. Sem questionar ao Senhor. Você pode dizer isso? Sem questionar ao Senhor. É só fazer, querido. É sem questionar.
O Senhor não deu a opção de questionar. O Senhor não deu a opção, vocês querem perguntar para que eu quero água? Não. O Senhor diz, tragam água e encham as talhas. Da mesma forma que o Senhor chegou diante do túmulo de Lázaro e disse, retirai a pedra. Eu acho tão interessante porque nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de um convidado qualquer. Nós estamos falando de alguém que, se abrisse a boca e dissesse vinho, jorraria vinho no copo daqueles convidados na mesma hora. Estamos falando de alguém que, se quisesse, com uma ordem, com uma palavra, ele faria jorrar vinho até do chão, se ele quiser. Ele era todo poderoso, queridos. É o Deus, é o Filho de Deus, é aquele que estremece os céus e a terra. É aquele que tem a voz como voz de trovão. É aquele que diante dele até o mar se cala. Nós estamos falando desse Deus. Desse Deus que estava nessa festa. Isso nos ensina, queridos, que para que o milagre de Deus aconteça na minha e na tua vida, precisamos estar envolvidos neste milagre. O Senhor não faz porque não quer. O Senhor faz, exige que você trabalhe, exige que você seja servo, exige que você se envolva, para que você valorize o milagre dele na tua vida, querido. Como as coisas vêm fácil, nós não valorizamos as coisas. O Senhor dissesse vinho, e o vinho apareceria. Seria uma festa. Seria maravilhoso. O vinho jorrando do copo e nunca acabando. O Senhor podia fazer isso. Mas a glória do Senhor não seria vista como foi vista no versículo 11, como nós lemos. A glória do Senhor só foi vista depois que esses passos aconteceram. Depois que os servos se dispuseram. Depois que as talhas foram trazidas. Depois que elas foram cheias de água. O Senhor pede àqueles servos que encham uma jarra com aquela água, e aí a água não tinha virado vinho ainda. Interessante. O Senhor fala para aqueles servos, tira aí uma jarra dessa água e leve lá para o mestre de cerimônia. E eu acho interessante esse mestre de cerimônia, eu acho que eu jamais contrataria ele para fazer festa nenhuma, porque um mestre de cerimônia não se deu conta do que estava acontecendo naquela festa. Maria teve que intervir porque o cara se sentiu convidado. Não sabia o que estava acontecendo. E sabe de uma coisa? O mestre de cerimônia era alguém que tinha uma posição, que tinha uma patente. Para um servo daquele, levar água para um mestre de cerimônia, seria no mínimo constrangedor. Por que eu vou levar água para o mestre de cerimônia? Mais uma vez, ele, sem questionar, pega a jarra de água e leva ao mestre de cerimônia. E enche o copo daquele mestre de cerimônia com a água. E aí o milagre acontece. O Senhor não faz uma oração poderosa, o Senhor não levanta as mãos para os céus e invoca o poder do alto. O milagre acontece quando os serventes obedecem ao Senhor, quando as ordens são obedecidas. Quando as ordens não são questionadas, mas elas são seguidas à risca. Só depois que as talhas são cheias até a borda. Só depois que alguém mete a jarra na talha e leva até onde o Senhor mandou levar, é que o milagre acontece. É só assim que o milagre acontece, querido. Eu tenho certeza que você espera um milagre de Deus na tua vida, não sei qual área. Não sei se em relacionamentos, não sei se na sua área financeira, não sei se na sua área conjugal. Mas sabe de uma coisa, querido? O Senhor também espera algo de você para que esse milagre aconteça. E a primeira coisa que o Senhor espera de você é a tua obediência, querido. A tua obediência, sem questionar. Sem questionar. Apenas fazer. Apenas ser a talha. Apenas ser cheios d'água.
Apenas se colocar à disposição para que o milagre aconteça. Fazer tudo o que Ele vos disser. Algumas pessoas vivem de campanhas, como eu falei no início. Pessoas que vivem de pedir oração, são pedintes de oração. Pedintes de oração. Pessoas que estão sempre esperando algo acontecer na vida delas. Pessoas que estão sempre esperando um sinal de Deus na vida delas. Queridos, não vai acontecer. Não vai acontecer, querido. Existem princípios que nós precisamos nos render a esses princípios. E esses princípios precisam fazer parte da nossa caminhada, da nossa vida. E um dos princípios que nós precisamos entender, querido, é que para viver uma vida de milagre, que é para viver uma vida abençoada por Senhor, é preciso obedecê-lo, querido. Não existe um outro caminho. Não existe um outro método, não existe uma outra fórmula. Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos dar a Ele. Aquilo que os homens viviam querendo dar na época da lei e não conseguiam. Porque homem algum conseguiu cumprir a lei. E o Senhor disse, não, vocês nunca vão conseguir cumprir a lei para me agradar, nunca. Mas eu quero dizer aqui que se vocês vão conseguir me agradar, quando vocês obedecerem a minha palavra, quando vocês andarem conforme as minhas ordens, quando vocês fizerem tudo o que eu vos disser, aí existe solução. O cego queria apenas ver. O Senhor podia muito bem dizer, veja cego, mas o Senhor pega e cospe no chão e passa lama no olho do cego. E diz, agora você vai se lavar. Mas eu queria só ver. Você fez foi sujar mais a minha cara. Você fez foi passar coisa na minha cara. Eu queria ver. Aquele cego não questionou. Aquele cego se levantou e foi se lavar como o Senhor mandou. O Senhor diz, eu tenho uma água para te dar. E você vai tomar dessa água e nunca mais vai ter sede. Ah, eu quero. Então você volta para casa e arruma a tua vida. Você larga esse marido que não é teu. Você muda a sua vida. Muda a direção para que as coisas comecem a acontecer na tua vida. Senhor, essa mulher foi pega em adultério, essa mulher está aqui, nós vamos apedrejar ela. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão seus acusadores? Nenhum deles, Senhor, está aqui. Pois então você quer ser alguém, você quer receber um milagre, você vá e não peques mais. É milagre mediante ordem. É milagre mediante passos que precisamos dar. Senhor, a multidão está com fome. Mas o que vocês têm para me oferecer? Nós temos alguns pães e alguns peixes. E se não tivesse nada? Percebam, o Senhor sempre coloca a nossa participação. O Senhor sempre exige a nossa participação. O Senhor sempre dá a nós a oportunidade de participar daquilo que Ele quer fazer. Seja na tua vida, seja na vida do teu esposo, seja na vida dos teus filhos. Eu não sei onde você tem pedido ao Senhor um milagre, talvez na conversão do seu esposo. Mas se é na conversão do teu esposo, sabe de uma coisa, o Senhor precisa e exige a tua participação neste milagre. Fazendo tudo o que Ele vos disser. Talvez você ore para que seus filhos voltem para casa, seus filhos que estão vivendo na droga, seu filho que está vivendo no vício, seu filho que está vivendo na prostituição, o Senhor está dizendo, tragam as talhas e encham d'água essas talhas. Eu não sei quais são as talhas que você precisa encher d'água na tua vida, mas é preciso encher, querido. O milagre não vai acontecer se você não fizer aquilo que o Senhor mandar você fazer, querido. Você vai orar, você vai criar calo no joelho, você vai sangrar o seu joelho.
Vai faltar a data no calendário, dias no calendário para as campanhas que você vai fazer, vai faltar. E o milagre não vai vir, querido. É princípio. Obedeçam ao Senhor. Façam conforme tudo Ele vos disser. Não existe outro caminho. A palavra é bem clara em relação a isso. É fé. É fé com obras. Não adianta eu crer num Deus que faz milagre, não adianta eu cantar para um Deus que faz milagre. Se a minha fé não me faz obedecê-lo, se a minha fé não me faz entender que Ele é o dono da minha vida. Eu posso cantar 10 canções que falam sobre milagre aqui. Alguns vão até chorar, alguns vão até se colocar e vão se derramar. Vão. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você faça segundo a voz dEle. O Senhor tem falado neste lugar, queridos. O Senhor tem trazido palavras aos nossos corações neste lugar. O Senhor tem trazido palavras de transformação às nossas vidas neste lugar. E essas palavras sempre exigem de nós uma resposta. Sempre exigem de nós uma mudança. Mas é uma mudança difícil de acontecer, querido. Porque eu tenho muita fé que as coisas vão mudar. Amém, querido? Amém que você tem fé. Eu tenho muita esperança que as coisas mudem. Eu tenho muita esperança que o Senhor faça um milagre na vida do meu marido. Amém, querido? Deus abençoe a tua esperança. Mas só permanece no final o amor. O amor o Senhor exige de você. O amor faz você obedecer sem questionar. O amor faz você entender que a vontade dEle é melhor para mim. O amor faz eu entender que é melhor pegar as talhas e encher de água sem questionar. Só o amor faz isso, querido. Porque muitos não trazem as talhas, porque muitos não enchem as talhas de água, porque não tem amor, tem fé, tem esperança. Tem fé de que as coisas mudem, tem esperança de que vão mudar, mas não tem amor e não obedecem. E não fazem tudo o que Ele vos disser. E não fazem aquilo que o Senhor manda fazer. O casamento vai mudar, eu tenho fé e eu oro, eu tenho esperança. Mas, querido, obedeça ao Senhor. Larga essa vida de prostituição, larga essa vida de pornografia, querido. Não fique só na fé e na esperança, não. Ame a vontade do Senhor. Porque você só vai obedecer no dia que você amar. O Senhor não quer uma obediência vinculada a, eu obedeço, Ele faz. Não. Uma obediência é uma obediência de amor, querido. É uma obediência de filho que ama os pais e obedece os pais. Porque apenas são seus pais. Eu obedeço por quê? Porque são meus pais. Porque eu os amo, porque eu sei que eles sabem o que é melhor para mim. É só o amor que faz isso. É só o amor, e eu estive pensando muito sobre isso esses dias. Igrejas lotadas, pessoas de muita fé, pessoas que oram com convicção, pessoas que choram na hora da oração, pessoas que se derramam em esperança, pessoas que entregam ao Senhor a esperança de um casamento melhor, uma esperança de uma família melhor. Mas as coisas não acontecem. Por quê? Porque falta o amor, querido. Falta o amor, falta obedecer. Porque só obedece quem ama. Só obedece quem ama. E o Senhor tem exigido de nós, querido. Assim como Ele nessa palavra que traz para nós. Eu acho tão interessante o Senhor fazer esse milagre num casamento, uma festa familiar. O Senhor se importa com a família, querido. O Senhor tem um amor e tem uma prioridade em relação à família. O Senhor poderia ter feito o seu primeiro milagre, curando um cego, libertando um mendigo, ressuscitando um morto, mas o Senhor foi para uma festa familiar fazer um milagre. Trazer uma mudança, trazer uma transformação. Porque o Senhor tem a família como prioridade.
O Senhor quer abençoar a tua família, o Senhor quer abençoar a tua vida, querido. E o Senhor está nos dando o caminho para que esse milagre aconteça, o caminho para que o sinal de Deus aconteça na minha vida. Eu acho interessante quando João chama isso de sinal. Ele não chama de milagre. João não diz, o Senhor fez um milagre, o Senhor... Não, ele diz, o Senhor começou os seus sinais, transformando água em vinho. O sinal aponta para algo que está vindo. O sinal aponta sempre para algo que está vindo. O sinal aponta sempre para algo que é maior. O sinal é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que anuncia que vai vir chuva. Não é assim? No Nordeste, algumas pessoas dizem que só sentindo o vento já sabe se vai chover ou não. O pastor deve saber isso. Vai chover. Por que não? Esse vento aqui é de chuva. É um sinal. O sinal ele aponta para algo que está vindo. João ele diz, os sinais começaram nessa festa de casamento. O primeiro sinal de que algo maior está vindo, o Senhor fez transformando a água em vinho. Você quer um sinal de Deus na tua vida, querido? Você quer um sinal? Você diz amém, eu quero um sinal de Deus na minha vida. Eu quero um sinal de Deus na minha família, eu quero um sinal de Deus na minha vida espiritual, eu quero um sinal de Deus na minha vida material, eu quero um sinal de Deus na minha vida física, eu preciso de uma cura, um sinal de Deus, amém, nós precisamos. Mas o princípio é o mesmo para todos. É o mesmo para todos. Quer o milagre? Quer o sinal? Faça tudo o que Ele vos disser. Tudo o que Ele vos mandar. Tudo o que Ele vos disser, façam. Se o vinho é a alegria, e o vinho estava acabando, e a alegria estava acabando, o Senhor ele não chegou na hora certa. O Senhor estava lá. O Senhor estava lá. O Senhor não foi chamado às pressas. Não ligaram para o celular do Senhor. Não mandaram um WhatsApp para Jesus dizendo, venha que está acabando o vinho. Não. Jesus ele foi convidado. Ele estava naquela festa. O problema de muitas famílias e muitos cristãos é que o Senhor só é chamado às pressas. O Senhor nunca está. Ele nunca está. É preciso chamar. É preciso pedir socorro no momento que... agora nós estamos precisando. Chama Ele. Agora nós estamos precisando. Vamos para a igreja. Agora precisamos. Vamos fazer uma campanha. Agora estamos precisando. Vamos para a igreja orar na terça-feira. Não. O Senhor estava lá. E o milagre aconteceu porque Ele estava lá. O Senhor está na tua vida, querido? Amém? O Senhor está na tua casa? Então o milagre vai acontecer, querido. É só trazer as talhas e encher de água. Talvez esteja faltando isso. Talvez o Senhor está dizendo, já estou na tua casa, já estou na festa, já estou aqui, já estou presente. Eu estou aqui com o meu discípulo. Agora traz as talhas e enche d'água. Senhor, mas vai dar trabalho. Mas se não tiver talha, se não tiver água, não vai ter milagre. O que eu acho interessante, quando o mestre Sala toma aquele vinho, o texto diz que ele não sabia de onde vinha. Olha só. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado da água transformada em vinho, não sabia de onde vinha. Não sabia. Esse privilégio de saber de onde vem é só para quem? Para os servos. Está escrito aqui no versículo. Olha só. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. O mestre Sala não fazia ideia de onde vinha aquele vinho. Para ele alguém tinha ido lá e comprado mais. Arrumaram o vinho. Arrumaram o vinho, trouxeram, né? Talvez ele não entendesse a grandeza do que o Senhor tinha feito. Talvez ele não entendesse a proporção do milagre que Jesus tinha operado. Para ele era só o vinho que voltou. Mas para os serventes não. Para os serventes era a água que eu acabei de encher aquelas talhas. E esse cara está tomando dizendo que é vinho. E não só vinho.
Mas o mestre Sala disse que você guardou o melhor vinho para o final, rapaz. O que acontece na maioria dos casamentos é tomar-se o melhor vinho nos primeiros dias, e aí, à medida que a festa vai acabando, eu vou trazendo os vinhos ruins. E ele fica surpreso, porque ele diz: rapaz, tu estava guardando o melhor vinho. Talvez no seu coração, os melhores anos da tua vida já passaram. Talvez no teu coração, os melhores anos e os anos da tua alegria já passaram. Talvez a melhor fase do teu casamento para você já passou. A melhor fase foi os primeiros anos. Talvez a alegria da tua família, você tenha que já passou aos melhores anos, quando os meus filhos eram pequenininhos. Eu já me peguei pensando assim: oh, mas era bom Isaac pequenininho no colo. Oh, Jesus. Não precisava levar ele no banheiro na hora do culto. Talvez você pense: oh, mas como era bom meu casamento há 3 anos, há 10 anos atrás. Como é bom meu casamento há 30 anos atrás. O que a gente aprende com esse milagre e com o mestre Sala é que quando o milagre do Senhor acontece na nossa vida, é aí que nós começamos a viver o melhor, os melhores anos da nossa vida, com a presença do milagre do Senhor. A presença do milagre do Senhor nos faz viver o melhor hoje. A presença do milagre do Senhor e a presença da água e a presença do Espírito e a presença do Senhor na nossa vida nos fazem entender que hoje é o melhor tempo. É o melhor tempo do meu casamento. É o melhor tempo da minha família. É o melhor tempo do meu emprego. É o melhor tempo da minha convivência com meus irmãos. É o melhor tempo do meu emprego. É o melhor tempo. Hoje é o melhor tempo. O melhor vem depois que nós fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Você quer o melhor de Deus, querido? Você quer o melhor de Deus? Seria bom de cantar, né? O melhor de Deus está por vir. Quando? Quando nós fizermos tudo que Ele nos disser. Aí se torna melhor. É com esforço? É, porque tem que trazer água, tem que trazer água. O milagre só acontece quando traz água, e a água é a presença do Espírito Santo, e a água é a palavra do Senhor. Para o milagre continuar acontecendo na tua vida, querido, é só com água. Vai exigir esforço, mas você vai ver o Senhor sempre transformando a água em vinho na tua vida, querido. Sempre. Obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas entendem às vezes hoje que é melhor sacrificar. Por que o Senhor não diz logo o que Ele quer? Eu trago e Ele me responde logo. Por que o Senhor não me diz o que Ele quer, que eu faço? É uma oferta? É ajudar um missionário na África? É dar um carro 0 para o pastor? E aí ele vai mudar a minha vida? Eu sei que tem irmãos aqui que estão esperando isso, essa proposta de Deus. Faz isso que eu te abençoo, faz aquilo que eu te abençoo. Me dá isso. Não, Deus ele não faz isso, querido. Deus ele não faz isso. A única coisa que Ele diz é: obedeça a minha palavra. Ande conforme a minha palavra. E você viverá os seus melhores anos. E você viverá e beberá do melhor vinho. Porque o melhor vinho está vinculado à nossa obediência ao Senhor. Amém? Eu quero que você curve os seus olhos, feche os seus olhos e curve sua cabeça. Ô Senhor, este milagre, esta ação Tua, Senhor, nesse texto bíblico, nos ensina muitas verdades. Nos ensina, Senhor, que como nós precisamos, ó Pai, nos curvar e nos debruçar e nos encher da Tua presença, para que possamos viver
o teu melhor. Diferente do que temos ouvido no mundo, diferente do que nós temos ouvido, Senhor, muitas vezes no rádio, na televisão, onde um Deus faz negócios, onde um Deus pede coisas, pede objetos, pede dinheiro para que possa transformar nossas vidas. Nós não acreditamos nisso, nós cremos ainda em um Deus que espera de nós a nossa obediência. Um Deus que espera de nós o nosso sacrifício em relação a cumprirmos e fazermos segundo a tua vontade. Ô Senhor, quanto vinho tem acabado nos lares aqui, Senhor, neste lugar. Quanta alegria tem sido dissipada, Senhor, na vida de muitas pessoas aqui, Senhor. Quanto choro, quantas lágrimas, quantos pesares, quantas pessoas que já não dormem à noite, quantas famílias que já não dormem à noite, Senhor. Quantas pessoas já não têm mais alegria de viver, quantas pessoas já não têm mais alegria, Senhor, de levantar, de buscar a tua presença. Mas nós entendemos, Senhor, que é quando nós entendemos, ó Pai, e valorizamos a tua presença em nós como o nosso melhor, a tua presença como o nosso maior milagre, a tua palavra como a nossa ordem de vida, Senhor, como algo, Senhor, que vem de um Deus que nos ama e que nos constrange com um amor tão grande, Senhor. E quando a sua voz fala aos nossos corações de forma suave, e quando a tua ordem fala aos nossos corações como um vento e como uma brisa, e quando existe prazer em nosso coração em fazer e cumprir conforme a tua voz, e quando existe paz, e quando existe serenidade, quando nos curvamos diante de tua vontade, quando nunca falta água em nossas talhas, quando a oração, quando a leitura bíblica, quando, Senhor, a busca pela tua presença começa a fazer parte da nossa rotina, quando isso já não se torna mais sacrifício, mas se torna para nós algo tão prazeroso, Senhor. Quando fazer tua vontade se torna para nós prazeroso, aí nós entendemos que o teu milagre chega com força em nossas vidas. Aí nós entendemos que as tuas respostas chegam com força em nossa vida, Senhor. Porque elas já não são mais aquilo que nós almejamos tanto, mas a tua presença em nós já é o bastante, Senhor. Quando aqueles servos apenas fizeram sem questionar aquilo que o Senhor os mandou fazer, sem saber se a água viraria ou não vinho, mas apenas fizeram, porque já importava para eles era servir e era fazer conforme tudo que o Senhor mandava. Aí eles beberam, Senhor, do melhor vinho. Ô Senhor, nós queremos beber do melhor vinho, mas entendendo que nós precisamos fazer a tua vontade, Senhor. As tuas ordens têm que ser para nós como oportunidades, ó Pai, para que nós participemos do teu milagre e vejamos o teu milagre, Senhor. E cada vida aqui, Senhor, é uma talha nessa noite. Cada uma vida aqui, Senhor, neste lugar, são vidas que precisam ser cheias de água, Senhor. São vidas que precisam da tua presença, a presença do teu Espírito, Senhor. E que essas talhas sejam cheias, ó Pai. E que essas talhas sejam cheias, ó Pai. E que os corações sejam cheios da tua presença, Senhor. Que o milagre seja apenas consequência disso, Senhor. Eu te convido a ficar de pé, querido. Eu não sei qual é a tua talha nessa noite, mas apresente ela ao Senhor nessa noite, querido. A tua talha que está vazia, a área da tua vida que não tem a presença de Deus, a área da tua vida onde você ainda não colocou à disposição de Deus para que Ele trabalhe. É a área do teu casamento que você ainda não colocou à disposição de Deus para que Ele possa trabalhar, para que a palavra dEle entre. É o amor pelo teu dinheiro, é o amor pelo teu emprego. Eu não sei o que tem tomado lugar da água que o Senhor tem te dado
nas tuas talhas, mas é necessário que essas talhas sejam cheias da água do Senhor nessa noite, querido. Aí o milagre de Deus vai começar a acontecer na tua vida, querido. Feche teus olhos, apresente o teu coração, fale com o Senhor. Seja um servo nessa noite. Seja um servo, não seja um convidado apenas esperando o milagre. Não seja alguém que está com o copo esperando ser cheio. Seja alguém que traz a água. Seja alguém que busca. Seja alguém que faz a vontade do Senhor, independente de qual seja ela. Deus, Ele quer mudar o teu casamento. Deus quer fazer milagre na tua casa. Deus quer libertar teu filho, teu esposo. Mas, querido, é primeiro encher as talhas de água. É primeiro trazer a presença de Deus através da oração, através da leitura bíblica, através da comunhão com Ele, querido. Fale com o Senhor e apresente a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Abre os teus lábios, querido. Abre o teu coração. Oh Senhor, diante de Ti estamos nessa noite. Diante desse Deus que estava nessa festa e é o mesmo Deus que nós queremos que está aqui hoje. Um Deus que está presente aqui, um Deus que passeia no nosso meio. Um Deus que sabe aonde o vinho tem faltado na vida de cada um aqui, Senhor. Um Deus que sabe que a alegria tem se dissipado. Um Deus que sabe